षad-Upakrama, 6 terapias básicas que existem no Ayurveda, que são muito potentes, são excelentes para tratamento e, em outra medida e utilizadas de outra forma, também para sua rotina saudável. Você sabe quais são essas terapias? Você sabia que o Ayurveda tem 6 tipos de terapias diferentes que a gente usa para diversos tratamentos? Muitas vezes a gente combina essas terapias e assim por diante. Bom, hoje eu vou te contar um pouquinho sobre elas. São muito lindas e muito potentes, todas naturais, claro. Mas antes você já sabe, tá no YouTube? Se inscreve no canal. Tá no Spotify? Ativa as notificações, segue a Ayurveda Brasil Podcast. Aliás, ativa as notificações onde você estiver. Bora pra vinheta e vem conversar sobre as 6 terapias do Ayurveda. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. As 6 terapias do Ayurveda são Langana, Brinhana, Rukshana, Swedana, Snehana e Stambhana. Que terapias são essas? Te conto. Bom, Langana é toda a terapia que a gente vai provocar um efeito de redução. Então significa que se eu preciso reduzir tecidos do meu corpo, então atenção a galera que está no programa Leveza em Fluxo. Eu sempre falo, a gente está fazendo uma terapia Langana, a gente está fazendo um emagrecimento natural, ou seja, a gente está utilizando alimentos e a gente está utilizando rotina que reduz os tecidos do corpo, mas mantém a saúde. Óbvio, isso é muito importante, tá? A terapia Langana, que é essa de redução dos tecidos do corpo, ela também é muito utilizada para a gente fazer limpeza do corpo, né? Muitas vezes a gente precisa de leveza para quê? Para eliminar um pouco de toxinas, já que a leveza, no geral, ela melhora a nossa capacidade de digestão, principalmente quando a gente está pensando em alimentação leve, tá bom? Essa é a terapia Langana. Bom, se por um lado a Langana, então, ela é redutora de tecidos, a Brinhana, ela é uma terapia de nutrição, ela promove os tecidos. Então, imagine você que você está precisando de força, está precisando de bala, né? Força, a gente diz no Ayurveda, falta bala. Então, o que a gente faz? A gente vai cuidar da sua capacidade de digestão e quando a sua capacidade digestiva estiver boa, se você estiver metabolizando bem, a gente aplica terapias Brinhana, que são essas para você adquirir tecidos, nutrir bem o seu corpo por inteiro, certo? Então, se lá no Langana os medicamentos e os alimentos eles eram leves, aqui eles são medicamentos e alimentos que são mais pesados, que são mais oleosos, ou seja, eles são medicamentos mais que precisam promover os tecidos, eles são mais nutritivos nesse sentido, tá bem? Rukshana é aquela terapia que vai produzir ressecamento, vai produzir limpidez no corpo. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa tem canais do corpo obstruídos por alguma coisa. Essas são terapias que caem bem, né? Porque ela precisa desobstruir esses canais. Então, de repente, fazer um ressecamento nesse sentido vai ajudar nessa desobstrução de canais. Tá? Ou, por exemplo, se o corpo está muito pesado, muito oleoso, também cabe aqui um pouco de Rukshana, sempre com muito cuidado para não piorar a Vata Dosha, né? Que é o Vatinha é seco. Então, no geral, são pessoas que têm desequilíbrios Kapha, Dosha, ou que têm muita ama, muita toxina no seu corpo, beleza? Snehana é muito utilizada no Ayurveda, muito mesmo, que é terapia de oleação, né? Então, a gente pode utilizar vários tipos de óleo medicado para vários tipos de desequilíbrio, tanto Vata, quanto Pitta, quanto Kapha, mas quando a gente pensa em uma terapia Snehana, a gente está pensando aí principalmente em um desequilíbrio Vata-Dosha, né? Não é exclusivamente assim, mas é muito interessante porque a gente leva oleosidade. Quer ver uma coisa muito interessante? Vou dar um exemplo concreto disso. Muitas vezes, quando a pessoa tem constipação, ela pensa assim, bom, vou comer fibras e beber água. E várias vezes a pessoa continua constipada ou até piora a constipação que ela tinha. Para o Ayurveda, isso não é uma boa indicação. Por quê?
Porque se a pessoa está consumindo fibra, primeiro que fibra é de difícil digestão. Então, primeiro que você vai consumir a fibra se você tem boa capacidade de digestão. Senão, primeiro você tem que organizar a digestão para depois consumir a fibra. Isso é uma questão. Segundo, imagina que você está com boa capacidade de digestão e você tem aí essa questão do intestino preso e você consome fibra e bebe água e não resolve, só piora. Por que está piorando? Porque precisa de esnêrana, você precisa de um olhinho. Às vezes a pessoa não coloca óleo nenhum, ela tem uma alimentação super vata, cheia de folha, fria, seca e assim por diante, sem nenhum óleo, se alimenta bem, só que acontece como é zero óleo, ela não consegue ir ao banheiro. Então, se esse é o seu caso, se você se alimenta bem, bebe bastante água, tem fibra na alimentação e seu único problema digestivo é constipação, tenta colocar um óleo na sua alimentação, de boa qualidade, como ghee ou de gergelim, e ver o que acontece, né? Então, depois que a capacidade de digestão estiver boa, né? Quando a gente pensa aí na rotina diária, a própria Bianga, né? Que é oleação no corpo, é uma terapia de oleação, ela é esnêrana. Então, ela é muito central no Ayurveda e ela é muito potente para a gente melhorar a oleosidade, aumentar a maciez do corpo, a liquefação e equilibrar bastante o vatinha, que é o dosha que mais se agrava. Suedana são terapias de sudação mesmo, elas promovem suor no corpo, então tudo aquilo que promove muito suor, a gente chama de terapia de Suedana, né? Tem vários tipos de Suedana, mas o mais comum deles, que a gente utiliza bastante no dia a dia, pode ser no Ayurveda como tratamento, né? Aquela sauna que fica com a cabeça para fora, a sauna de corpo, ou então o próprio exercício físico pode ser Suedana, para algumas pessoas até tomar sol até suar. Aí depende muito do caso, né? Depende porque tomar sol até suar pode agravar pita, pode agravar vata por causa de ressecamento, então depende do que a pessoa tem, tá? Então, mas o que eu tô querendo dizer é, provocou suor no corpo para o tratamento, a gente está falando de Suedana. E por que é interessante o Suedana? É uma excelente terapia para eliminar toxinas do corpo. Então, vai eliminar muitas toxinas e, ao mesmo tempo, lembra que o suor, ele traz uma oleosidade natural para a pele. Então, nesse sentido, ele vai ser muito interessante para lubrificar a nossa pele naturalmente. E isso significa que vai ser bom para Vata Dosha, mas também vai ser bom para Kapha Dosha. Por quê? Porque elimina toxinas, diminui peso, elimina peso e assim por diante. Então é bom para Vata e para Kapha, o Suedana, muito interessante. Quem tem que cuidar um pouquinho? Pitta Dosha, beleza? Que é aquele que está mais relacionado com o calor. Então, se você sente muito calor e você já tem uma inflamação quente, você pode desequilibrar a Pitta. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido. E, por fim, a gente tem Stambhana, que é uma terapia de obstrução. Da mesma forma que a gente tem a de desobstrução, a gente vai ter a de obstrução. Por que a de obstrução é importante, Ivan? Por que a gente quer obstruir os canais do corpo, por exemplo? Imagina que uma pessoa está com uma diarreia ou crônica, né, no caso, uma diarreia crônica ou uma hemorragia ou alguma coisa nesse sentido de fluidos do corpo que não cessam nunca e eles precisam parar para a pessoa não ficar ainda mais fraca. Então a gente utiliza essas terapias Stambhana, que são essas que provocam a obstrução de algo que está em desequilíbrio. Então, o que é muito lindo nessas 6 terapias é que tudo isso é feito com coisas da natureza. Então, seja a de nutrição, seja a secativa, a que promove mais oleosidade, a que promove mais fluidez, a que promove obstrução, suor e etc. A gente sempre parte do que a gente tem na alimentação, nas ervas, nas especiarias, lá na Índia nos minerais. Aqui a gente não usa minerais, mas lá sim, usa alguns minerais purificados nos medicamentos ayurvédicos e assim por diante. Então, essas são as 6 terapias que a gente tem no Ayurveda, que a gente utiliza de diferentes maneiras e inúmeras maneiras essas terapias, mas essa é a base para você entender o seu tratamento de Ayurveda. Um exemplo que eu comecei, né, falando aqui no podcast é exatamente esse. Quando a gente olha para os programas de tratamento, a gente vai fazer uma composição de diversas terapias dessas. E aí é por isso que dá certo, por isso que tem eficácia, porque isso tudo já está destrinchado pela literatura ayurvédica, que são os Samhitas, que são as nossas obras de referência. E sim, a Ayurveda é muito importante ter essas referências, porque tem muita gente falando muita bobagem por aí. É muito complexo,
É muito simples de incorporar na vida e, ao mesmo tempo, é muito complexo para isso definir a sua constituição. Então, se liga nesse tipo de informação, vai conhecendo pouco a pouco. Aqui eu tenho te apresentado, pouco a pouco, eu vou te apresentando aqui no podcast, né, as terapias que a gente utiliza. Outro dia eu trago quais são essas terapias, eu dou exemplo de cada uma delas. Pouco a pouco eu vou te apresentando, mas seguramente eu vou te apresentando o Ayurveda baseado nos Samhitas, nas obras clássicas, combinado? Então, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta, às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!